Boa tarde a todos no recinto. Eleanor aqui, mais uma vez, trazendo um caso policial saindo do forno. Algo que achou um pouco estranho, porque o corpo foi encontrado decomposto no seu quarto, porém, ele havia sumido no dia anterior. Era uma noite fria em Eastros. Um jovem adolescente estava sozinho em sua casa, esperando um pedido de comida que havia feito, sem esperar que iria ter uma visita inesperada. Lenny ia em direção à porta de vidro e via que sua amiga Gutterita estava batendo a porta, com um livro em seus braços. Ele, de início, achou estranho ela aparecer tão tarde naquela noite, e ainda mais depois dela falar que estava doente uns dias atrás. Ao abrir a porta, ele a convida para entrar, que rapidamente segue em direção à sala, onde coloca o livro aberto em uma página específica e começa a fazer perguntas ao Lenny, que acaba ficando desconfortável com todas as frases que Gutterita o faz. Ao terminar de fazer as perguntas, como se fosse para escolher entre salvar um amigo ou um parente, qual você escolheria? E se tivesse que escolher entre perder a mão ou perder um pé, o que seria? Ela se senta em frente ao livro e começa a folhear ele rapidamente. Lenny, curioso com tudo aquilo, pergunta para sua amiga se ela estava bem ou se aconteceu alguma coisa que ele não sabia ou que deveria saber. E logo ela responde: não precisa lhe dizer agora. Não todo o processo será perdido. Apenas aguarde ele chegar. Ao terminar de falar, ela se levanta e vai em direção ao banheiro. Lenny, vendo isso, decide seguir junto a ela e fica aguardando um Gutterita na porta. Minutos se passam e ele ainda continua esperando sua amiga falar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Mas depois de não escutar mais nada vindo de dentro do banheiro, ele começa a ficar preocupado. Batendo na porta, perguntando para sua amiga se tudo estava bem. E logo, de mais de uns minutos, ele decide abrir a porta e percebe que não estava trancada. Ao abrir, ele se depara com algo estranho. A janela estava fechada e tudo estava como deveria estar. Gutterita simplesmente havia sumido daquele lugar, sem deixar rastro nenhum. Ele sabia que isso não era do feitio dela, e se coloca em direção ao seu quarto, procurando pelo seu telefone, para tentar ligar para sua amiga. Mas percebe que o seu celular não estava onde ele pensava que estava. E, na verdade, o livro que Gutterita havia trago estava em cima de sua cama, sendo que nem pegá-lo havia feito. Logo, ele se aproxima do livro e sente algo estranho puxando para aquele livro, o fazendo querer ler o livro. Mas ele sabia que havia algo errado. Mesmo assim, de relance, ele lê uma breve passagem do livro e se retira do quarto para procurar seu celular, até que ele começa a tocar e ele percebe que estava no seu bolso esse tempo todo. Ele retira de seu bolso e percebe que estava recebendo uma ligação de Gutterita. Rapidamente, ele aceita, a perguntando o que estava fazendo. Por que ela saiu da casa daquela forma? Avisando também que havia deixado o livro estranho dela na casa dele. Mas antes de conseguir ouvir a resposta de Gutterita, ele escuta palavras estranhas vindas do telefone. Algo parecendo como se fosse... Possagios in hoc locomorari. Repentinamente, repetidamente, até que o celular desliga de forma estranha, aquecendo em sua mão, como se fosse explodir. Vendo então o joga longe com medo, mas apenas volta a escutar a voz da sua amiga. Ao perceber que o celular estava ligado, ele acha estranho. Ele o pega novamente, percebe que ele não estava tão quente quanto pensava, e sim gelado, da mesma forma que estava antes mesmo de o tocar. Logo, responde a Gutterita: me desculpe, acho que acabei me assustando. Estou um pouco paranoico depois de você vir aqui.
E nisso, a voz do outro lado começa a chorar. Ele percebe que era, na verdade, Gothitelle, a mãe de Gotrita, do outro lado, e logo pergunta: Senhora Gothitelle, o que houve? A Gotrita está bem? E ela responde: Querido, ela acabou de... Ela não está mais aqui. Não está mais entre nós. E bem, pela primeira vez na sua vida, senti seu corpo congelando. Ele nunca havia sentido um frio tão intenso como esse em sua vida. Sempre teve uma boa relação com Deus, mas como esse, era algo novo para ele. Uma mistura de medo e pavor. E ele entendeu o que Gothitelle estava dizendo. E logo pensou: o que poderia estar acontecendo ali? Ele havia visto Gotrita na sua casa. Ele não queria confundir o rosto de sua melhor amiga. Mas para piorar a situação, ele escuta a porta de sua casa. Batidas estranhas começam a soar. E logo ele percebe que sua comida estava chegando. Naquele momento ele estava completamente sem fome depois de tudo estranho que estava acontecendo com ele. Ele apenas abriu a porta e o entregador segurando sua caixa nas mãos. O Confagrius, com um semblante cansado, pedindo para entrar e colocando o pedido que ele havia feito na mesa. Lenny então o convida para entrar e mostra onde deveria estar a mesa. Logo, ele coloca a caixa sobre a mesa e pergunta se poderia usar o banheiro por instantes. Lenny estava um pouco relutante em deixar utilizar o mesmo depois dos acontecimentos passados. Mas ele pensa no que o entregador poderia estar passando e poderia ter um momento meio relaxante por toda essa situação e correria que ele estava tendo. E o mostra no fim do corredor. Com ele indo até o banheiro, ele se prepara para pegar o dinheiro do pedido. E ao retornar do seu quarto, ele percebe que a porta do banheiro está aberta. E tenta avisar que a porta não estava trancada. Nisso, ele não escuta nenhuma resposta vindo de dentro. E apenas se direciona até a sala, onde não escuta as respostas de dentro. E apenas vai em direção, onde percebe que a caixa estava destampada. E começa a olhar ao redor, procurando o entregador, pensando que ele poderia estar do lado de fora. Ele tenta abrir a porta de sua sala e percebe que estava trancada de alguma forma. Bem, achou estranho e logo ele enxerga algo na sua porta, uma espécie de fita roxa que estava passando na porta, como se estivesse selando ela de alguma forma. Ele começa a sentir um cheiro estranho de coisa antiga. Uma poeira horrível toma conta da sala. E ao olhar para trás, ele percebe que sua casa havia sido tomada por névoa amarelada, como se fosse uma areia muito antiga, que o deixava completamente cansado. Ele tenta abrir uma janela, mas percebe que também estava trancada com aquela fita roxa. Entrando em desespero, ele segue em direção ao seu quarto, pensando que iria conseguir abrir a janela dele. Mas ao chegar, ele se depara com algo estranho, pois em sua cama havia uma espécie de caixão de pedra. Ele tenta sair do quarto, mas ele sente algo puxando a sua perna. A fita roxa que estava nas portas da janela também estava no chão. E ao perceber que estava sendo agarrado, ele tenta puxar a sua perna, mas cada vez as roupas e jeito ele se sente ainda mais cansado do que deveria. Ele olha novamente para o caixão e se depara com uma criatura assustadora na sua frente. Sorriso horripilante, segurando uma espécie de máscara, onde na parte de trás havia várias espinhas estranhas. E ele cada vez mais se aproximava, tentava colocar a máscara em seu rosto. Bem, tentava sair daí, mas já estava bastante fraco
querendo apenas deitar naquele chão, descansar, quando a criatura estava quase colocando a frente. Ele acorda e percebe que acabou dormindo enquanto esperava o seu pedido. Era 3 horas da manhã e ele já sabia que não iriam mais chegar com a comida. Então, ele simplesmente decide se jogar na cama e voltar a dormir. Quando os pais de Vane chegaram em sua casa, eles encontraram a casa vazia com um ar gelado estranho, diferente do que eles estavam acostumados. Eles pensaram que Vane havia passado a noite com sua amiga, até descobrirem de manhã que ela também havia sumido de alguma forma estranha. No fim daquele dia, algo chamava a atenção dos pais de Vane. Ao entrarem mais uma vez no seu quarto, eles encontraram com o corpo de Vane completamente seco, como se tivesse sido drenado. Todo o líquido que existia em seu corpo havia desaparecido, e ele estava com uma textura áspera, como se tivesse passado vários séculos enquanto ele estava desaparecido. Até hoje ninguém sabe o que houve, de verdade, com Vane, mas todos sabem de uma única coisa. Aquele sorvete estava uma delícia.